Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. A história que eu vou contar hoje é uma história muito parecida com uma outra que eu contei há alguns dias atrás aqui no canal, que é a história da Hannah Milbrandt. Eu encontrei as duas, inclusive, no mesmo dia, né? Quando eu encontrei a da Hannah, eu encontrei essa daqui também. E achei interessante trazer as duas para vocês, porque apesar de elas serem muito parecidas, os finais aí das histórias são completamente diferentes. O final dessa de hoje é muito mais triste. Para quem viu o vídeo da Hannah, sabe que no fim, né? Felizmente, a Hannah conseguiu sair de toda aquela situação com vida, porém, isso não aconteceu na história de hoje. Então, se você gostou do caso da Hannah, eu tenho certeza que você vai gostar desse, fica até o final. E também, se você não conhece ainda, eu vou deixar aqui o da Hannah nos cards, e assim que você terminar de assistir esse de hoje, você pode ir lá dar uma olhadinha no da Hannah também. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Olivia Gant era uma menina de 7 anos que morava com seus pais, Kelly e Jeff Gant, e suas duas irmãs no Texas, Estados Unidos. Ela foi descrita como uma menina muito animada, esperta e falante, adorava brincar de boneca e era muito fã das princesas da Disney. Apesar de ela ser uma criança tão feliz assim, os seus pais tinham um casamento bem conturbado e viviam brigando. Não demorou muito então e eles se separaram em 2012. Logo após a separação, a Kelly, a mãe da Olivia, se mudou com ela e com suas duas irmãs para o Colorado para começar uma vida nova. Porém, naquele mesmo ano, a Olivia acabou tendo alguns problemas de saúde e foi atendida no Hospital Infantil do Colorado com uma constipação grave. Ao chegar no hospital, a Kelly contou para os médicos que, além da constipação, a Olivia também não estava comendo direito e teve algumas crises de convulsões. A partir daí, então, a Olivia e sua mãe começaram a ir ao hospital com muita frequência e a Kelly sempre alegava para a equipe médica que a Olivia continuava sem querer comer, mesmo tentando dar todo tipo de alimento para a filha. A Olivia ficou nessa situação por 2 anos, entre idas e vindas do hospital, e a Kelly sempre afirmava que a Olivia não queria comer, não importasse o que desse para a menina, ela sempre dizia que tinha dores se ela comesse, tinha falta de apetite. E então, em 2014, depois de 2 anos nessa situação, a equipe médica se convenceu de que o melhor a fazer pela saúde da Olivia, para ela conseguir se alimentar e se manter viva, seria ali, né, colocar alguns tubos nela para ela conseguir se alimentar através daqueles tubos. Ela então passou por algumas cirurgias para colocar esses tubos, cirurgias muito sérias, né, que são muito invasivas, porém tudo correu bem, infelizmente. Eles conseguiram colocar esses tubos e começaram então a alimentar a Olivia através disso. Enquanto tudo isso acontecia, ao longo dos anos, a Olivia foi internada várias vezes no hospital e sempre a Kelly dizia que ela estava com constipação, que já tinha dias que ela não fazia suas necessidades, que ela também não estava se alimentando, eram sempre problemas dessa mesma natureza. Então a Olivia passava uns dias internada, recebia tratamento, também chegou a fazer várias cirurgias, e então quando os médicos achavam que estava tudo bem, eles liberavam ela para voltar para casa, porém não passavam muitos dias e a Olivia e a Kelly estavam de novo no hospital com as mesmas queixas. Durante todo esse processo, a Kelly sempre postava fotos da Olivia nas redes sociais, contando sobre os problemas de saúde que ela vinha enfrentando, como toda aquela situação era desgastante. Ela também pedia apoio financeiro, né? Ela chegou a entrar nesses sites famosos onde é possível arrecadar dinheiro, pedindo para as pessoas
pessoas ajudarem a Olivia e várias pessoas de fato doaram uma quantia grande em dinheiro para Kelly e ela dizia, né, que usava todo esse dinheiro para ajudar no tratamento da filha. Como se já não bastasse a Olivia estar tão doente assim, em 2016 a irmã dela mais velha, Samantha, também foi levada ao hospital pela mãe, né, pela Kelly. E a Kelly disse aos médicos que a Samantha estava sentindo várias dores pelo corpo, então ela estava preocupada, porque quando a Samantha tinha por volta de 2 a 3 anos de idade, segundo a Kelly, ela tinha enfrentado um câncer, ela tinha conseguido então vencer, né, se recuperar, mas agora com essas dores, a mãe temia que o câncer pudesse ter voltado, então resolveu levar, né, a Samantha também ao hospital para também receber acompanhamento médico, assim como a irmã mais nova, a Olivia. Naquele mesmo ano, então, já fazia um tempo, né, 2 anos, na verdade, que a Olivia estava se alimentando por tubos, então a Kelly disse para os médicos que não queria mais aquilo, que a vida da filha dela estava muito triste por conta daqueles tubos, que ela sentia desconfortos, sentia dores e não queria mais que a filha tivesse que viver daquela maneira, então, né, negociou ali com os médicos se não tinha uma outra maneira de eles conseguirem alimentar a Olivia e fornecer os nutrientes que ela precisava para se manter viva. Eles chegaram então à conclusão de que eles retirariam esses tubos e passariam a alimentar a Olivia, injetando os nutrientes que ela precisava direto ali na veia. E para isso ela precisava passar ainda mais tempo da sua vida em um hospital. As internações então aumentaram ainda mais, ela passava praticamente 100% do tempo no hospital e, consequentemente, né, a Kelly também postava cada vez mais sobre como o quadro da Olivia estava piorando e como ela precisava de mais recursos, né, de mais doações para conseguir ajudar a filha. Como eu disse antes, a Kelly também dizia que a Olivia tinha crises de convulsões e nessa mesma época ela começou a dizer que essas crises estavam piorando muito, então ela pediu para alguns médicos para que receitassem remédios, né, para a convulsão para a Olivia. A Olivia então passou por alguns médicos neurologistas que fizeram todos os exames para identificar qual era, né, a causa dessas convulsões, o que tinha de errado com a Olivia, porém os médicos acabaram não encontrando nada. Mesmo assim, a Kelly continuava dizendo que a Olivia estava tendo convulsões, que a situação estava muito complicada e implorava, né, para que eles passassem essa medicação aí para convulsão para ela. Então, os médicos acabaram cedendo e prescreveram ali, né, medicações fortíssimas para convulsão para Olivia, mas mesmo assim parece que as convulsões não melhoravam e ela continuava indo nos médicos com essas queixas. Depois de mais um monte de exames, os médicos continuaram dizendo para Kelly que a Olivia não tinha nenhum problema, que ela deveria suspender aquela medicação para convulsão, já que era uma medicação muito forte, que não era indicada para crianças e poderia, né, causar sérios problemas para a Olivia. Porém, a Kelly não deu ouvidos, ela dizia que sabia que a filha tinha sim crises de convulsões, afinal de contas era ela que morava com a filha, estava 24 horas por dia com ela, e segundo ela presenciava essas convulsões, então ela disse que não ia suspender a medicação e continuou dando esse remédio para Olivia. Depois de algum tempo, ela acabou voltando atrás, parou, né, suspendeu a medicação, mas depois acabou voltando e ela ficava sempre assim, por um período ela dava os remédios, depois ela parava, mas sempre acabava dando de novo. Vale lembrar que ao longo de todos esses anos, a Olivia passou por muitos médicos, não era um médico só ou dois, ela passou por vários, porque sempre que alguém discordava da Kelly, dizia que não, que a Olivia estava bem, que ela não tinha nenhum problema, que os exames não mostraram nada, a Kelly ficava muito irritada, muito brava e trocava de médico. Então ela ia sempre procurando um outro médico até encontrar um que aceitasse o que ela estava dizendo e fizesse ali, né, os tratamentos que ela queria, as coisas que ela sugeria e ela pudesse, né, fazer o que ela bem entendesse com a filha dela, a Olivia.
A Olivia chegou até mesmo a ficar um tempo na terapia ocupacional, sendo cuidada por uma médica especialista em alimentação, para tentar entender qual que era o problema da Olivia com comida, por que ela não comia, por que ela sentia tantas dores. E então ela passou por algumas sessões ali, né, com essa médica, e depois de algumas semanas a médica liberou a Olivia, disse que ela não tinha mais nenhum problema, que ela estava comendo normalmente, estava completamente saudável, porém a Olivia ficou em casa só por alguns dias de novo, e mais uma vez ela foi levada ao hospital pela mãe Kelly, que dizia que os problemas tinham voltado, que de novo a Olivia estava reclamando de muitas dores ali no estômago, no intestino, e que mais uma vez a filha não estava comendo, então eles tinham que voltar a fazer aqueles tratamentos e voltar, né, a fornecer os nutrientes para a Olivia apenas através de injeções direto na veia. Em 2017, a Olivia participou de um programa sem fins lucrativos chamado Make-A-Wish, responsável por realizar desejos de crianças em estado terminal, onde eles podem ali passar um dia com alguma profissão que eles tenham vontade, como por exemplo, passar um dia fingindo que é policial junto com outros policiais, né? Ou também fingindo que é bombeiro. E isso é, como eu disse, destinado para crianças em estado terminal. E nessa época a Olivia acabou participando justamente porque a Kelly começou a publicar por todas as suas redes sociais dizendo que a Olivia estava em estado terminal, que a situação dela só estava piorando mais a cada dia e que provavelmente a Olivia só tinha mais poucos dias de vida. Então eles acabaram, né, escolhendo a Olivia para participar desse programa, e ela de fato se divertiu muito passando um dia como bombeira e também um dia como policial. Nesse mesmo ano, 2017, a Olivia já estava com 7 anos, como eu disse, e ela já tinha passado por 25 cirurgias ao longo da vida para tentar de alguma forma melhorar esses problemas alimentares, as constipações e as convulsões. Lembrando que ela começou a sofrer com tudo isso com apenas 2 anos, então já faziam 5 anos que ela estava nessa vida aí de idas e vindas do hospital, todo esse sofrimento com todos esses tratamentos, remédios fortíssimos para dores, já que a Kelly alegava que a menina tinha dores muito fortes, então ela recebia remédios muito fortes para dor, remédios para convulsões, também tinha aquela questão que ela não comia, né, só recebia nutrientes na veia. Era uma vida realmente muito triste que a pequena Olivia levava. E nesse ano, como eu disse, a Kelly começou a dizer para todos que a filha já não aguentava mais e que ela estava em estado terminal. Nessa época, então, como a Kelly dizia que a vida da filha estava muito triste e insustentável daquela maneira, ela dizia que não queria, né, manter a filha viva daquele jeito, só para manter ela viva mesmo, porque ela não estava vivendo, né, estava levando uma vida muito infeliz. Então, a Olivia estava internada no hospital por conta, né, que ela tinha que receber os nutrientes ali na veia e ela ficava muito fraca, tinha sempre que ter acompanhamento, então ela estava internada no hospital e a Kelly solicitou para a equipe médica que eles liberassem, dessem alta para Olivia, para ela voltar para casa e assim conseguir morrer em paz na sua casa. Nesse momento, então, os médicos começaram com um forte debate, porque alguns concordavam em fazer isso, outros diziam que não, aqueles que acreditavam que a Olivia estava saudável, né, não queriam que isso acontecesse. E então, para tentar desvendar aí tudo o que estava acontecendo nesse caso, eles colocaram uma equipe de enfermeiras para ficar tomando conta da Olivia 24 horas por dia no hospital para tentar entender o que estava acontecendo com ela. As enfermeiras então ficaram tomando conta da Olivia por todos esses dias e no fim elas disseram que não tinham percebido nada de errado, que a Olivia parecia estar bem, não tinha se queixado por dores, não tinha sofrido por convulsões, também tinha conseguido, né, se alimentar um pouco ali, apesar de que na verdade ela não se alimentava, né, normalmente ela só tomava aquelas injeções na veia, mas às vezes ela comia uma coisa ou outra, umas coisas mais molinhas, principalmente mais líquidos. Então as enfermeiras começaram a perceber, né, que provavelmente não tinha nada de errado, e aí eles começaram então a suspeitar que a própria Olivia estava inventando todos esses sintomas para receber toda aquela atenção que ela recebia da equipe médica.
Quando eles conversaram então com a Kelly sobre isso, né, que eles suspeitavam que a Olivia estava inventando tudo aquilo, todas aquelas dores e tudo mais, a Kelly acabou concordando e então todos eles tomaram juntos a decisão de encaminhar a Olivia para um hospital psiquiátrico para ela receber tratamento, para ver se assim, né, se fosse realmente mentiras dela, ela parasse de inventar tudo isso e voltasse a ter finalmente, né, uma vida saudável que ela não tinha desde os seus 2 anos. Então a Olivia foi, né, recebeu alta do hospital, eles suspenderam aquela nutrição artificial que ela recebia ali na veia e ela foi então encaminhada para esse hospital psiquiátrico. 19 dias após dar entrada nesse hospital psiquiátrico, em 20 de agosto de 2017, a Olivia faleceu. A causa da morte foi inicialmente classificada como uma falha no intestino, porém, ao realizarem a autópsia, não foi constatado nenhum problema de saúde na Olivia, ela parecia extremamente saudável, então a causa da morte foi dada como indeterminada. Vale lembrar que antes de falecer, nesses 19 dias que ela esteve internada nesse hospital, ela não recebeu nenhum tipo de alimento, a única coisa que ela ingeria era suco de picolé derretido. Isso porque a Kelly continuava sempre junto com a filha e sempre dizia para todos que a menina não conseguia comer, que ela sentia muita dor quando ela tentava comer alguma coisa, então ela nem mesmo queria comer porque não queria sentir essas dores. Então, por mais que algumas pessoas tenham visto em alguns momentos a Olivia dizer que estava com muita fome, mesmo assim essas pessoas não davam nada para ela comer e então, né, ela acabou falecendo depois, ao que tudo indica, por falta de nutrientes. Parecia que o caso da Olivia tinha sido encerrado então, né? As pessoas não entendiam a causa da morte da menina, tudo para eles era um completo mistério, todos esses anos de tratamento, o que de fato estava acontecendo com a Olivia em todo aquele tempo, já que os exames não encontravam nada de errado com ela. Porém, as coisas começaram a mudar 2 anos depois da morte dela, em 2019. Vocês se lembram que antes eu falei que em 2016 a Kelly começou a levar a irmã mais velha da Olivia para o médico também, a Samantha, dizendo que ela estava com muitas dores, que ela tinha tido câncer no passado e que estava com medo desse câncer voltar? Então, em 2019, ela começou a levar a Samantha cada vez mais aos médicos, dizendo, né, que ela estava com essas dores, essa história do câncer e tudo mais. E então, uma pessoa que já era desconfiada ali, né, já não acreditava muito nas histórias da Kelly por conta da história da Olivia, resolveu investigar isso mais a fundo. Então, essa pessoa, que era uma das cuidadoras ali, uma das enfermeiras do hospital onde a Kelly estava levando a Samantha, entrou em contato com praticamente todos os hospitais ali do Texas, querendo saber, né, sobre esse câncer da Samantha, vendo se eles tinham algum prontuário, algum histórico dela de quando ela fez esse tratamento, as quimioterapias e tudo mais. Porém, nenhum hospital, nenhum médico nunca tinha diagnosticado a Samantha com câncer, não tinham nenhum histórico de tratamento para ela. Então, ficou ali comprovado que toda essa história que a Samantha já tinha tido câncer era uma completa mentira. Sendo assim, então, a Kelly foi denunciada, né, para as autoridades por conta do caso da Samantha, e então os policiais começaram a investigar o caso dela mais a fundo e também o caso da Olivia. Ao investigar a Kelly, então, os policiais descobriram que no passado, quando a Olivia ainda era viva e passava por todos aqueles tratamentos, a Kelly já tinha sido denunciada por vários médicos que diziam que ela tinha dado ali diagnósticos falsos para eles. Segundo eles, a Kelly chegava dizendo que um médico anterior tinha diagnosticado a Olivia com alguma doença ou algum problema, porém, quando esses médicos desconfiavam por algum motivo e entravam em contato um com o outro, eles descobriram que aquilo era mentira, que aquele outro médico nunca tinha diagnosticado a Olivia, ou talvez nem tinha atendido a Olivia, então eles iam lá e denunciavam, né, a Kelly, porém, por algum motivo, nada nunca foi feito realmente
realmente contra ela, né, para tentar proteger a Olivia e investigar toda essa situação mais a fundo. Eles também descobriram que a Kelly chegou a falsificar alguns desses documentos, né, desses diagnósticos da Olivia para enganar tanto os próximos médicos quanto também instituições de caridade para conseguir doações de dinheiro ali para supostamente ajudar no tratamento da Olivia. Ela também pedia auxílios do governo, além de publicar esses diagnósticos nas redes sociais, como eu disse antes, contando toda a história da Olivia e pedindo doações para as pessoas. A polícia chegou à conclusão, então, que entre todas essas doações que ela recebia, tanto do governo, instituições de caridade e pessoas que se solidarizavam ali na internet, a Kelly chegou a receber mais de $500 mil desde o começo que a Olivia ficou doente, né, supostamente começou a ir ao médico, até finalmente a Olivia perder a vida. Então foram aí, né, 5 anos onde ela, através de todas essas mentiras, conseguiu arrecadar mais de $500 mil. Não fica claro o que a Kelly fez com todo esse dinheiro, afinal de contas é muito dinheiro, mas realmente ela usou boa parte desse dinheiro para pagar os tratamentos da Olivia. Afinal de contas, de fato, a Olivia estava sempre internada, então ela tinha que pagar por essas internações. A Olivia recebia medicação, então ela tinha que pagar por essas medicações. A Olivia passava por cirurgias, que ela também tinha que pagar. Então, ao que tudo indica, na verdade, a motivação da Kelly não era o dinheiro. Ela queria o dinheiro para, de fato, conseguir manter a Olivia no hospital, porque o que ela queria, no fim das contas mesmo, era a atenção que ela recebia de todo mundo. Então ela só precisava do dinheiro para conseguir manter os tratamentos, os remédios, as cirurgias, e não porque o fim dela era realmente ter o dinheiro para gastar à toa, ter uma vida luxuosa. Na verdade, o que ela queria mesmo, né, como ela se sentia uma mulher sozinha ali com as suas filhas, ela queria a atenção das pessoas que se solidarizavam, né, por ver o quanto ela se empenhava em cuidar da sua filha doente. Sobre a Samantha também foi descoberto que ela não tinha também nenhum problema, que ela não tinha aquelas dores, que era a Kelly, né, que inventava tudo isso, assim como tinha feito com a Olivia. A Samantha nunca tinha tido câncer, nem nenhum outro problema, e eles também encontraram, né, postagens nas redes sociais da Kelly falando também sobre os supostos problemas da Samantha depois que a Olivia morreu, indicando que ela tinha, né, a intenção de fazer o mesmo que fez com a Olivia, agora com a Samantha. Com todas essas descobertas, então, a Kelly foi finalmente presa e acusada pela morte da Olivia. Também foi feita uma exumação no corpo da Olivia e os exames mais uma vez determinaram que não tinha nada de errado com ela. Ela tinha uma saúde completamente boa, né? Ela não tinha nenhum daqueles problemas que a Kelly alegava. E então, provavelmente, ela realmente morreu, né, por falta de nutrientes. Basicamente, morreu de fome, porque a própria mãe privava ela de qualquer tipo de alimento. No julgamento da Kelly, então, que aconteceu em 2022, a acusação considerou a hipótese de que ela poderia sofrer com síndrome de Munchausen por preocupação, que nada mais é do que uma condição psicológica em que pais inventam doenças ou até mesmo causam lesões em seus próprios filhos apenas para receber atenção das pessoas por isso, ou até mesmo dinheiro, que era realmente, né, o caso da Kelly. Foi considerado então que a Kelly realmente sofria dessa condição psicológica e no fim do julgamento ela foi então condenada pela morte da Olivia e sentenciada a 16 anos de prisão. No tribunal, ela se declarou inocente, disse que não era verdade, que de fato a Olivia tinha todas aquelas condições médicas, que ela nunca faria isso com a sua filha, porém, quando ela recebeu a sua pena, ela acabou não contestando nada, isso porque, segundo o advogado dela, ela não queria que a sua família passasse por um longo processo de julgamento e interrogatórios, então ela acabou aceitando ali a sua culpa e a sua sentença apenas para encerrar logo toda aquela história, mas ela continuava alegando que era inocente.
Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse caso, se você concorda que de fato a Kelly sofria com aquela síndrome que eu mencionei e que se foi isso realmente, né, que levou ela a cometer todos esses horrores com a filha, ou se você acha que não, que ela fez tudo isso por maldade ou por egoísmo, né, por querer atenção e acabar usando a filha de uma maneira tão cruel para conseguir toda essa atenção. Deixa aqui qual que é a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.